conversa ao vivo conosco o presidente da ANFAVEA, a tradicional associação que representa os fabricantes de veículos no Brasil, Márcio de Lima Leite. Senhor Márcio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. A gente que agradece por traçar para o nosso ouvinte o panorama desse momento do setor automobilístico. Queria começar perguntando para o senhor a respeito daquele problema que atingiu tão dramaticamente o setor, que foi a falta de componentes, a falta de microchips, a falta de peças, pela desagregação geral que houve na economia mundial com a pandemia. Em que pé que isso está hoje? O problema persiste? É menos grave? Qual é o quadro atual, presidente? Olha, o problema persiste sim. Nós começamos o ano de 2023, nós já tivemos 3 fábricas paradas por falta de componentes, por falta de semicondutores. É claro que numa intensidade menor do que aquela que a gente vinha enfrentando em 2021 e no ano de 2022. Basta lembrar que nos 2 últimos anos nós perdemos como produção no mundo 15 milhões de veículos, de um total de 80 milhões, 15 milhões deixaram de ser produzidos pela falta de semicondutores. Mas a situação começa a dar sinais de que esse ano vai ser melhor do que foi o ano passado. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente tem assistido muito, tem ouvido, lido notícias, né? Sobretudo na Europa, da decisão da União Europeia de uma maneira geral, mas assim, sobretudo de países mais desenvolvidos, no sentido de fazer opção preferencial pelo carro elétrico e até proibindo ou definindo uma data limite para a produção de carros a combustão. Por outro lado, temos especialistas aqui no Brasil, em energia inclusive, apontando que a nossa solução do carro híbrido ou do carro movido a etanol é mais amigável com a questão ambiental, polui menos do que o próprio carro elétrico. O senhor vê o Brasil, apesar da globalização, né? Globalização inclusive que nos livrou das famosas carroças, né? Hoje temos um padrão de qualidade semelhante da produção de veículos em outros países. Eu queria saber isso, se há uma possibilidade de o Brasil, tendo essa opção, essa solução do carro movido do combustível, do etanol, que é renovável, etc., se tem como o Brasil ter um futuro diferente do ponto de vista da produção de veículos, né? Se nós vamos continuar na produção insistindo ou apostando na produção de carro a combustão, ao contrário do que a gente vê por aí afora na opção mesmo pelo carro elétrico. Essa é uma ótima colocação, Cláudio. Primeiro, a gente precisa voar um pouco no tempo, né? O carro existe desde que o mundo é mundo. O combustão, igualmente, desde que o mundo é mundo. Qual o cenário que nós estamos enfrentando hoje? Qual que é a grande discussão? Primeiro, a redução de emissões. Então, nós temos que trabalhar em um cenário com redução de emissões e toda a indústria automobilística está perseguindo isso não só apenas a indústria automobilística, mas de uma forma geral isso é o que tem direcionado. Por que isso aconteceu nessa velocidade, tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos? Porque não há solução. Então, eles tiveram que, a nossa indústria, quando eu falo eles, porque somos nós mesmos, as nossas empresas no Brasil, elas são as empresas que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, são as mesmas, né? Nós representamos 85% da produção global. Então, nós tivemos que ir por esse caminho para adotar o não termos alternativa. Isso o que cria? Cria um aumento de preço para os automóveis, um aumento de custo bastante significativo. Basta lembrar que os Estados Unidos, no último ano, eles deram $7.500 por carro vendido para offsetar, para tentar reduzir um pouco o preço do automóvel. Então, o governo americano deu $7.500 como bônus.
O governo europeu de diversos países, eles, como Itália, França, deram 7.000 euros por carro adquirido elétrico. Então, há um subsídio do governo muito grande para tentar neutralizar o aumento do preço do automóvel com a tecnologia elétrica. No Brasil, a realidade é outra. Nós temos, por 50 anos, fruto de pesquisa e desenvolvimento, nós temos o etanol. Por sorte, o etanol ele acaba representando o parque que nós temos circulante, ele representa 8 milhões de veículos elétricos rodando no Brasil. É o equivalente em termos de emissões. Então, o etanol ele é uma solução muito importante para o Brasil. E em que medida isso se dá? Isso se dá num período de transição. Então, num período de transição, lá na frente, nós vamos chegar no elétrico. Agora, nós precisamos de ter essa velocidade que teve a Europa e Estados Unidos, sem subsídio, seria um preço impossível do consumidor médio adquirir esses veículos. Então, a nossa solução do etanol, do híbrido, ela acaba permitindo uma transição mais suave, um menor impacto na cadeia de suprimentos, porque hoje são 1.200.000 empregos, então uma mudança tem que ser uma mudança com uma consciência muito forte da indústria brasileira, preservando os empregos, para que a gente consiga ter uma transição mais suave e mais tranquila. Eu só para terminar esse ponto, eu falo, tem uma fala de um dos presidentes de uma das montadoras que eu aqui copio, que eu achei interessantíssimo. Ele diz o seguinte: qual é o futuro do Brasil? O futuro do Brasil será eclético. Nós teremos várias alternativas, o Brasil tem características distintas, nós temos grandes centros, nós temos áreas urbanas. Então, a questão da infraestrutura é muito importante para a gente avançar para o elétrico, a infraestrutura em termos de carregamento, mas nós vamos chegar lá, é um período de transição. Nós estamos conversando no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesta manhã com o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite. Presidente, é o Pedro Campos. A minha pergunta para o senhor está mais relacionada à economia e política. Juros, reforma tributária. O que o setor enxerga, né, a respeito desse cenário que se avizinha e essas discussões que estão na ordem do dia aí, acompanhando, né, os debates dos mais vários setores, em relação à taxa de juros e em relação ao que pode vir nessa reforma tributária que está sendo alvo de um grupo de trabalho lá no Congresso Nacional? Eu vou começar pela reforma tributária, Pedro. Muito obrigado pela sua pergunta. A reforma tributária é fundamental para o setor, fundamental para a indústria. Basta ver o que a indústria tem hoje de créditos acumulados de impostos. Nós temos só de ICMS algo em torno de 15 bilhões de reais que estão parados nos diversos estados. E isso acaba trazendo uma menor capacidade de investimento. E menor capacidade de investimento que se traduz em menor geração de empregos e menor competitividade da indústria. Então, esse é um exemplo que eu estou te dando. Hoje, o setor ele investe 1,2% do seu faturamento para administrar questões tributárias. Então, esse 1,2%, imagina se a gente estivesse investindo isso em pesquisa, desenvolvimento, em conhecimento, ao invés de estar trabalhando com questões burocráticas. Então, eu não estou falando do custo de pagamento de imposto, eu estou falando do custo de compliance, que é o trabalho administrativo para se pagar os impostos. Então, isso é fundamental avançarmos numa reforma tributária. Agora, a reforma tributária ela precisa ser debatida com o setor, com os investidores, porque não adianta fazermos uma reforma tributária que também não gere, não traduza em competitividade da indústria. Eu vou lhe dar um exemplo, a questão de alíquota única. Isso é um tema que, a meu ver, precisa ter a flexibilidade. Então, nós vamos ter uma alíquota única para
produtos que tenham externalidades negativas ou que não sejam essenciais e outros que sejam essenciais. Eu vou te dar um simples exemplo. Uma Ferrari vai pagar o mesmo imposto de um carro popular, de um carro para classe trabalhadora. É um tema que precisa ser melhor discutido, que precisa ser melhor debatido. Então, esse é o ponto. Mas a reforma tributária, ela é fundamental e o setor tem trabalhado muito para que ela saia com o amadurecimento necessário, fruto do debate, fruto de uma boa discussão, para que o Brasil tenha mais competitividade. Neste momento, a gente sabe que o governo tem uma dificuldade de equilíbrio fiscal. Então, outro alerta que nós temos é o momento ideal se discutir uma reforma tributária nesse momento. Isso pode significar em aumento da carga tributária, mas é necessário esse debate. Então, nós estamos apoiando muito e queremos muito que isso seja uma realidade ainda no primeiro semestre. E sobre os juros? Sobre os juros, esse é o problema mais grave que o setor tem enfrentado neste momento. Eu vou lhe dar um simples dado. O Brasil, há dois anos atrás, o Brasil ele vendia de cada 100, 70% era venda a prazo e 30% venda à vista. Hoje, 2 anos, apenas 2 anos, nós fechamos o ano com 67% de venda à vista e 33% de venda a prazo. Isso não se sustenta. Isso é um sinal muito perigoso para o setor. É sinal que as pessoas não estão comprando o carro, a classe média não está trocando, e aí você tem efeitos muito sérios nisso. Você tem uma falta de renovação. A frota nossa está envelhecida, o consumidor passou a ir para o veículo com mais de 12 anos de uso, problema de segurança veicular, que tem problema de emissões. Por quê? Pela falta de acesso a crédito. Então, isso torna traz uma dificuldade muito grande para os investimentos na indústria e, igualmente, para o consumidor. A gente percebe que, sem entrar em qualquer polêmica sobre o Banco Central, até porque nós defendemos a autonomia do Banco Central, mas talvez seja hora de torcer por uma queda dos juros. Ela é fundamental para o crescimento do nosso setor. Mas, presidente, também houve essa dificuldade aí nas vendas, né? Também foi decorrente da falta de produto, né? Porque a indústria enfrentou aí um problema sério de semicondutores, etc., né? De fornecedores de tecnologia, chips, né? E que eu mesmo enfrentei essa dificuldade, né? Eu levei uns 5, 6 meses, foi muita paciência para não comprar um carro mais velho, porque não tinha simplesmente carro à venda por conta dessa dificuldade. Essa dificuldade de peças, de chip, etc., isso já foi superado? Como é que o senhor vê daqui para frente? E o Brasil, né? Quando é que o Brasil poderá ter temos chance de, enfim, dominar essa tecnologia e sermos autossuficientes? Olha, Cláudio, a situação hoje é melhor do que estava em 2022, mas nós tivemos 3 fábricas paradas esse ano, no mês de fevereiro. Só no mês de fevereiro, 3 fábricas de automóveis deixaram de produzir seus veículos por falta de componentes. Então, a situação melhorou, mas é uma situação ainda que requer cuidados, estamos avaliando dia a dia, um trabalho muito grande. O Brasil é hoje o 8º país em termos de produção de automóvel. Nós temos uma posição muito importante no mercado nacional, no mercado mundial. Então, esse tema que você coloca sobre a necessidade de atração de investimentos para semicondutores, isso é fundamental. Se o Brasil quer se firmar como um grande player da indústria automobilística no mundo,
nós temos que ter, sim, uma indústria forte de semicondutores. Porque nós produzimos, o Brasil produz semicondutores, mas nós temos algumas fases dos semicondutores. Então, os semicondutores, ele tem toda a parte de desenho, de fundição, de encapsulamento. Então, o Brasil, ele tem algumas fases, mas ele não tem a totalidade de semicondutores. Nós sabemos que o governo federal está trabalhando no tema. Eu recentemente, me encontrei com o ministro Geraldo Alckmin, já havia também conversado com o ministro Paulo Guedes no governo anterior. Estive no Japão, representando também a indústria, discutindo com investidores a vinda de fábrica de semicondutores para o Brasil. Fomos entender o que o Brasil precisava para ter essa fábrica de semicondutores, investimentos. Um pequeno exemplo, nós precisamos mudar a legislação alfandegária, porque para você importar insumos para produzir os semicondutores, você não pode ter o canal normal que nós temos, porque são itens muito sensíveis, tecnológicos. Então você precisa de atualizar a legislação para ter uma fábrica e receber investimentos. Então o Brasil está no caminho, muita coisa está sendo discutida para ter essas fábricas de semicondutores. A Anfávia, nesse momento, tem coordenado um grupo com a participação de diversas universidades. Então nós temos a área acadêmica, o setor privado, o governo, e nós temos coordenado esse grupo e buscado contribuir, a BINE também, a apresentar propostas, o Sindipeças, o setor que é o fundamental nesse caminho. Então, a gente tem procurado construir propostas para termos a fábrica de semicondutores no Brasil. Ela é fundamental e nós não podemos perder essa oportunidade nesse momento de redesenho, de reconfiguração das cadeias globais. Presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite. Presidente, queria perguntar para o senhor sobre preço dos carros no Brasil. Em algum momento da nossa história, na indústria automobilística, foi criado aquele conceito do carro popular, o carro 1.0, com poucos acessórios, para aumentar o acesso da população a esse bem de consumo. Aquele carro de entrada. Hoje o carro mais barato à venda no Brasil, com essas mesmas características, aquilo que se fala normalmente como carro pelado, está na casa dos R$70 mil, ou seja, está muito longe de ser um produto acessível. O que é que aconteceu e esse novo patamar de preços veio para ficar? Olha, são duas questões que a gente tem que avaliar. A primeira delas se nós pegarmos o preço daquele carro popular, quando começamos aí o governo Itamar Franco, o Collor de Mello, para hoje, se aplicarmos a inflação nesse período, o carro estaria mais caro do que ele está hoje. Então, essa é uma primeira questão importante para a gente analisar. Agora, o carro está caro? Sim, o carro está caro. Nós tivemos uma questão de inflação global, os insumos tiveram elevações muito altas nos 3 últimos anos. Provavelmente esse ano nós não teremos as inflações que eram vistas nos principais países, e muitos insumos são commodities com preços globais. Então o setor teve um preço do automóvel acabou sendo impactado. Uma outra questão muito importante é que com a evolução tecnológica, mais itens foram agregados aos automóveis. Então, hoje você pensar que o carro ele tem airbag, ele tem ABS, ele tem proteções laterais, houve uma evolução muito grande de questões de emissões na motorização, eficiência energética. Foram todas regulamentações que ocorreram nesse período que deixaram o preço do automóvel, de fato, mais caro. É mais conteúdo tecnológico a ser colocado e oferecido ao consumidor, por uma questão regulatória. Então, hoje, a diferença que se via entre o carro
e o primeiro carro na sequência, na tabelinha, hoje essa diferença diminuiu de fato, porque o mesmo nível tecnológico e de segurança veicular que você coloca no segmento acima, você teve que colocar no popular, então os preços ficaram muito parecidos. Mas eu acredito que a questão principal, a gente volta na questão dos juros. Essa turma, ela está sem adquirir esses automóveis, mas e quando voltar o crédito, talvez esse mercado seja muito impactado positivamente, porque essa turma é a turma que foi para o veículo com mais de 12 anos de uso. A gente vê na tabela gráfica como esse mercado cresceu. E para motocicletas, nada contra motocicletas, mas uma realidade, aquele que tinha um carro popular, ele acabou vendendo e comprando uma motocicleta. E quando retomar o crédito e a normalidade da produção, é muito provável que esse mercado volte a ter um crescimento. Esse consumidor, ele existe, né? Ele está aí, ele está aguardando as condições econômicas melhorarem para eles voltarem ao mercado. Presidente, para a gente finalizar, hoje, né, a conectividade ela está inserida nos novos automóveis, nesses que estão sendo produzidos, é algo que não existe. Até o carro mais popular aí mencionado pela Thaís tem essa questão que antes era um artigo de luxo, hoje virou um artigo essencial. Como é que está essa discussão aí dentro da Anfávia, né? Por exemplo, o rádio com a frequência estendida, para que o consumidor que vai adquirir um veículo consiga captar o sinal de emissoras de rádio que agora estão transmitindo pela frequência FM com essa migração do AM para o FM. É uma pergunta sempre recorrente, né, de ouvintes de rádio que estão acompanhando aqui o programa sobre essa frequência estendida e esses novos pontos de conectividade, Wi-Fi, Bluetooth, e outras possibilidades que permitem, né, ao motorista e aos passageiros ter acesso, por exemplo, a quase tudo que a gente tem no celular. Como é que é esse debate dentro da Anfávia? O senhor vê isso como consolidado? Ainda há alguma inovação que está aí pronta para sair que vai surpreender o consumidor? Olha, essa pergunta primeiro, ela é muito gostosa. Eu estive recentemente visitando produções de máquinas agrícolas, caminhões, máquinas rodoviárias. É impressionante o nível de conectividade para essas máquinas. Então, isso que a pergunta sua, Pedro, em relação a você ter acesso a rádios e tudo mais, isso é uma realidade hoje. Hoje você vai ao campo, você vai numa região mais longínqua, você tem toda essa tecnologia já existente, né? Nós estamos discutindo muito com o governo a questão de infraestrutura, porque o governo também, os investimentos não apenas em 5G, mas também em 4G para algumas regiões, ainda é muito deficitário. Então, a questão da conectividade, ela tem a questão interna dos automóveis, mas também a estrutura. Mas os automóveis, de uma forma geral, eles serão e estão sendo concebidos como grandes aplicativos. Isso tem diferenciado muito no desejo do consumidor, a optar por um modelo de uma marca ou outro, a questão da conectividade. Falávamos agora há pouco sobre semicondutores, sobre chip. Um automóvel, há pouco tempo, ele demandava 600 chips para construir um automóvel, para fabricar. Hoje nós estamos numa média de 1.800. E alguns já têm demandado 3.000 chips. E para que isso? Isso é exatamente em função da tecnologia e também da conectividade. Então a conectividade é uma realidade. O setor automotivo, ele hoje investe 36% do total de gastos em pesquisa e desenvolvimento, 36% vem do setor automotivo. Então é um setor que tem evoluído muito e a tecnologia é a bola da vez para o avançamento dos nossos produtos.
Presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, conversou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, muito obrigada, hein, pela conversa, pelas informações. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado e um bom dia para vocês.